Fala meus amigos, aqui quem vos fala é o Fabrício Abidon. Sejam muito bem-vindos ao canal Conselho de Valor. Com o boom da quarta temporada da série Stranger Things, comecei a me lembrar de todos os momentos bons e ruins que nós passamos com a série até agora. E sem dúvida é uma das melhores séries lançadas nos últimos anos, com um enredo incrível, com personagens e uma história que nos cativam cada vez mais. E por isso algumas mortes foram muito tristes para fãs e espectadores da série. Hoje eu trouxe as mortes mais tristes de Stranger Things, que nos fez chorar como garotinhos na frente da TV. Vamos começar com a Sarah Hoppe, filha do nosso oficial favorito, Jim Hoppe, personagem na qual nós nos apegamos muito, por isso a sua morte é tão triste. Quando Jim foi ao parque com sua família, o oficial começou a brincar com sua filha, até que certa altura sua filha parou de correr, ela parecia assustada e estava com falta de ar. Seus pais preocupados levaram ela para o hospital, quando receberam a triste notícia, ela estava com câncer. Jim e sua esposa sempre ia a visitar no hospital. Jim lia histórias para sua filha, mas infelizmente o câncer não melhorou. Continuou a se espalhar e não receberam boas notícias com a melhora dela em todas as vezes que eles iam ao hospital. Depois disso, Jim nunca mais foi o mesmo. Ele se tornou alcoólatra, teve que tomar antidepressivos para tentar superar a morte da filha. Benny foi o primeiro que ajudou a 11 depois que ela fugiu do laboratório, onde ela estava presa. Não sei se você lembra, mas quando 11 entrou no seu restaurante tentando roubar a comida dele, Benny apareceu enfurecido gritando com ela: "Que diabos está fazendo aqui?" Mas de repente ele caiu em si e percebeu que ela era apenas uma garotinha assustada, que provavelmente passou por muita coisa. Benny a levou ao restaurante, deu-lhe comidas e roupas, como um bom samaritano com um belo e velho coração. Ele realmente queria ajudá-la e protegê-la. Ele tentou conversar com ela, mas tudo que ele conseguiu foi o seu nome, 11. Benny, como uma boa pessoa faria, ligou para os serviços sociais, pensando que a 11 havia recebido algum tipo de abuso cruel. Mas foi aí que tudo deu errado para ele. A pessoa que apareceu, sendo supostamente do serviço social, simplesmente deu um tiro na cabeça dele. Meu amigo, isso é triste, muito triste. Benny era apenas um cara bom tentando fazer a coisa certa. Foi definitivamente um final triste para um homem de bom coração. Vamos continuar com Barbara Holland. Mesmo que seu papel fosse ser amiga de uma protagonista, ela ganhou o carinho de muitos de nós, porque ela era muito amigável e muitos, claro, se identificaram com ela. Bárbara era a melhor amiga de Nancy. Nancy pergunta se Bárbara poderia acompanhar ela até a festa. Estava tentando ser legal, mas na minha opinião, ela só convidou Bárbara porque Bárbara tinha um carro. Na festa, Bárbara não estava muito confortável em estar lá. E ainda pior, a sua amiga Nancy estava mudada, sendo literalmente uma chata. Bárbara ficou muito triste com a atitude da amiga e com todos os rolos que estavam acontecendo naquela noite. Ela vai para uma piscina e então o sangue do seu curativo cai na água, que teletransporta um Demogorgon para aquela dimensão. Adeus, Bárbara. Alexei, ou Dr. Alexei, foi um cientista que apareceu na terceira temporada. Com esse personagem nos apegamos bem rápido, por sua atitude infantil, carisma e alegria que ele representou. Alexei trabalhava em um portal que uniu um mundo invertido ao nosso mundo. Ele teve a infelicidade de ser capturado por Joyce e Jim para ser interrogado sobre o que ele estava fazendo. Mas Jim e Joyce não tiveram sucesso porque Alexei só falava russo. Depois de saber disso, eles o levaram a alguém chamado Murray, que falava russo e era definitivamente um cara louco. Desde o início, Alexei não se importou com nada e não quis cooperar, mas depois de viver mais o sonho americano com Joyce e Jim, ele adorou, ficou fascinado pela forma como os americanos viviam. Tanto que acabou querendo ser um cidadão americano. Depois de todas as aventuras, Jim, Joyce e Alexei formaram uma boa amizade. É assim que Alexei os considerava seus amigos e acaba revelando tudo o que eles tinham que saber sobre o projeto. Todos decidem voltar ao laboratório e tentar fechar aquele portal diabólico e acabar com isso de uma vez por todas. Alex e Murray foram a uma festa, onde o pobre Alex conheceu Gregory, um assassino russo contratado para matá-lo por sua traição. Gregory atirou em seu peito, terminando com sua vida. Todos pensávamos que Alex ficaria livre e teria o seu green card, mas ele morreu infelizmente. Triste. Murray o amava muito. Sempre nos lembraremos de Alexei. Viva Alexei! O único consolo é que ele viveu seus últimos momentos feliz. Esta morte é certamente uma das mais dolorosas. Billy foi o personagem principal e principal antagonista da terceira temporada. No início, Billy era um valentão, odiado por todos por seu comportamento em relação aos outros e a sua meia-irmã, Max.
Ele trabalhava como salva-vidas em uma piscina local de Hawkins. Por causa de sua aparência, nós poderíamos dizer que ele era um playboy. Até que certo dia, Billy é agarrado pela perna e arrastado para a siderúrgica, onde o Devorador de Mentes usa o corpo de Billy para capturar vítimas para que ele possa possuí-las. E então, em uma última batalha no shopping, Billy luta contra 11. 11 sabe que Billy ainda estava lá, sendo controlado por aquela coisa feia e fedorenta. 11 tentando recuperar Billy, mostra a ele a última lembrança feliz, onde ele estava com sua mãe. Na sequência da lembrança, também vemos um pouco da história e o porquê Billy era ruim com os outros, todos os abusos constantes que ele sofreu. Seu pai abusando da sua mãe, batendo nela, todo aquele abuso fez com que a mãe dele fosse embora e abandonasse o pobre Billy, para ser abusado pelo pai. Mais tarde, o pai de Billy volta a ter outro caso, onde Billy conhece a sua meia-irmã Max. Billy, traumatizado com tudo isso, assume o mesmo comportamento de seu pai em relação a Max. Todas essas lembranças nos fizeram sentir mais empatia e amor pelo personagem. Ao lembrar de tudo isso, Billy deixa cair uma lágrima e se sacrifica para que o Devorador de Mentes não leve a 11. O Devorador de Mentes acaba matando ele e largando seu corpo ali mesmo. Então vamos falar sobre um querido e incrível personagem chamado Bob. Ele foi o novo namorado de Joyce. Ele foi super legal e carinhoso com ela. Seu relacionamento com o filho de Joyce, Will, foi ótimo, ele se dava muito bem com ele. O Will via Bob mais do que um padrasto, ele o via como o melhor amigo. Bob tinha um grande futuro na série, mas infelizmente ele tinha que morrer. Muitos bons personagens e com bons corações morreram, mas sem dúvida, Bob poderia ter tido um grande futuro na série. Existem outras mortes tristes em Stranger Things que eu esqueci? Diz aí nos comentários, gostaria muito de saber a sua opinião. E claro, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!